Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente seus corações. Vamos conhecer Bianca, uma jovem empregada tímida que trabalha na elegante mansão da família Augusto. Ela é daquelas pessoas de coração puro que encontra beleza nos pequenos detalhes da vida. Mas um dia, algo completamente inesperado acontece quando ela se depara com o jovem herdeiro da casa. Uma simples pergunta sussurrada em um momento de intimidade muda tudo entre eles, e o que parecia impossível de acontecer. Bem, às vezes o destino nos surpreende de formas que jamais imaginamos, mas será que o amor pode realmente superar todas as diferenças? E o que acontece quando uma família inteira precisa decidir entre tradições e a felicidade verdadeira? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me contem nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto me ouvem. Estão descansando após um dia corrido, preparando um lanchinho ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então, preparem seus corações porque nossa história está começando agora. A mansão dos Augusto era uma dessas construções que impressionavam qualquer pessoa que passasse pela rua principal do bairro nobre da cidade. Com seus jardins bem cuidados e a fachada imponente que contava histórias de gerações de uma família que construiu seu império no ramo têxtil, a casa sempre despertava curiosidade nos vizinhos. Mas para Bianca Araújo, aquela mansão tinha se tornado muito mais do que um local de trabalho nos últimos 6 meses. Era quase um refúgio onde ela encontrava paz depois de tantas perdas em sua jovem vida. A morte recente de sua avó, a única família que lhe restava, ainda doía profundamente em seu coração, mas trabalhar naquele ambiente acolhedor a ajudava a seguir em frente com esperança. Naquela manhã de terça-feira, Bianca acordou como sempre fazia, às 5:30 da manhã, no pequeno quarto dos fundos que Dona Helena havia oferecido para ela morar. A patroa sempre dizia que era melhor ter alguém de confiança morando na propriedade, especialmente depois que alguns roubos tinham acontecido no bairro. Bianca gostava da rotina matinal silenciosa, quando podia caminhar pelos corredores da casa sem pressa, observando cada detalhe da decoração refinada que contava a história daquela família. Ela sempre teve uma sensibilidade especial para notar a beleza nas coisas, mesmo nas mais simples, uma característica que sua falecida avó sempre elogiava nela quando estavam juntas na pequena casa onde moravam. Depois de tomar seu café simples na cozinha, Bianca seguiu para começar suas tarefas diárias. A biblioteca era sempre o primeiro local que ela escolhia para limpar, não apenas porque era um dos ambientes mais tranquilos da casa, mas porque se sentia genuinamente conectada com todos aqueles livros antigos que guardavam conhecimento e histórias. Enquanto passava o pano com cuidado especial nas estantes de mogno, ela não conseguia evitar de cantar baixinho uma melodia que sua avó costumava cantarolar quando fazia as tarefas domésticas na casa humilde onde moravam juntas. A música sempre a acalmava e fazia com que o trabalho parecesse mais leve e prazeroso. Toda manhã é uma nova chance de recomeçar, murmurava Bianca suavemente, organizando com carinho cada volume na ordem correta, suas mãos delicadas manuseando os livros como se fossem tesouros preciosos. Ela sempre teve o cuidado de não apenas limpar superficialmente, mas de realmente cuidar de cada objeto como se fosse seu. Dona Helena já havia comentado várias vezes como ficava impressionada com a dedicação que Bianca demonstrava em cada tarefa, algo raro de encontrar em funcionários nos dias atuais. A jovem tinha uma forma especial de trabalhar, colocando amor em tudo que fazia, transformando tarefas simples em gestos de cuidado genuíno. O barulho da porta principal se abrindo ecoou pelo corredor, mas Bianca não deu muita atenção inicialmente, pensando que poderia ser o jardineiro
ou algum dos outros funcionários que trabalhavam na propriedade. Ela continuou sua tarefa, agora organizando uma pilha de livros sobre literatura clássica que estavam sobre a mesa de centro, quando ouviu passos firmes se aproximando da biblioteca. Era estranho, porque Dona Helena e o Sr. Roberto geralmente não transitavam pela casa nesse horário da manhã, preferindo tomar o café da manhã na varanda dos fundos, aproveitando a vista dos jardins floridos que tanto orgulho tinham em manter. "Desculpe, eu não sabia que tinha alguém aqui", disse uma voz masculina grave e educada atrás dela. Bianca se virou rapidamente, se deparando com um homem alto, de cabelos escuros bem arrumados e olhos castanhos que transmitiam uma seriedade natural misturada com gentileza. Ela reconheceu imediatamente Felipe Augusto, o filho dos patrões, que havia viajado a negócios há 2 semanas e não estava previsto para voltar tão cedo. Vestindo um terno azul marinho que evidenciava sua postura elegante, ele carregava uma maleta de couro e parecia ligeiramente surpreso por encontrar alguém na biblioteca àquela hora matinal. "Bom dia, Sr. Felipe", respondeu Bianca com uma voz suave, fazendo uma pequena reverência respeitosa que sua avó sempre lhe ensinou a fazer diante de pessoas de posição social superior. "Eu sou Bianca. Trabalho aqui para sua mãe há alguns meses. Estava apenas organizando os livros, mas posso voltar mais tarde se o senhor preferir usar a biblioteca agora." Ela notou que suas próprias mãos tremiam ligeiramente, não por medo, mas por um nervosismo natural que sempre sentia quando conhecia pessoas novas, especialmente quando se tratava do filho dos patrões, que tanto admirava pela reputação de homem honesto e trabalhador. Felipe observou por alguns segundos a forma cuidadosa como ela havia organizado os livros sobre a mesa, notando que não eram apenas empilhados de qualquer maneira, mas separados por temas e autores. "Você gosta de ler?" perguntou ele com curiosidade genuína, se aproximando da mesa e pegando um exemplar de Machado de Assis que estava no topo de uma das pilhas. "Perdoe minha curiosidade, mas é raro encontrar alguém que organize livros com tanto critério. A maioria das pessoas apenas os empilha, sem prestar atenção ao conteúdo ou à ordem lógica, que facilita encontrar o que se procura." "Muito, Sr. Felipe", respondeu Bianca, seus olhos se iluminando com um brilho especial que sempre aparecia quando o assunto eram livros. "Desde pequena eu sempre amei histórias, e sua família tem uma coleção maravilhosa aqui. Às vezes, quando termino minhas tarefas mais cedo, sua mãe me permite ler alguns dos livros menos antigos. Eu sempre cuido muito bem deles. Prometo que nunca danificaria nada." Havia uma sinceridade tocante na forma como ela falava, e Felipe percebeu que não era apenas educação formal, mas um interesse verdadeiro pelos livros que cercavam aquele ambiente tão especial da casa. O momento de conversa foi interrompido quando Bianca, nervosa com a presença dele e tentando pegar alguns livros que estavam na parte mais alta da estante, acabou esbarrando em uma pilha que estava equilibrada na beirada da mesa. Os volumes caíram no chão com um barulho seco, e ela imediatamente se abaixou para recolhê-los, suas bochechas corando de vergonha. "Oh, me desculpe, sou muito desastrada quando fico nervosa", murmurou ela, tentando juntar os livros rapidamente, suas mãos tremendo ainda mais com a vergonha de ter feito aquele barulho na presença dele. Felipe se abaixou ao mesmo tempo para ajudá-la, e no momento em que ambos estenderam as mãos para pegar o mesmo exemplar, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um contato simples, que durou apenas alguns segundos, mas que fez Bianca sentir uma estranha sensação de calor subir pelo braço. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar dele, notando que Felipe também parecia ter sentido algo diferente naquele toque acidental. "Não se preocupe", disse ele suavemente. "Acidentes acontecem e livros são feitos para serem manuseados. Vejo que você realmente tem carinho por eles." Nos dias que se seguiram após aquele primeiro encontro na biblioteca, Bianca notou que Felipe tinha uma presença mais constante pela casa. Era sutil, quase imperceptível para quem não prestasse atenção, mas ela começou a perceber que ele aparecia nos ambientes onde ela estava trabalhando com uma frequência que não parecia completamente casual. Às vezes era na sala de estar, quando ela estava arrumando as almofadas do sofá.
Outras vezes no corredor principal quando ela estava passando o aspirador, sempre com alguma justificativa plausível, como buscar documentos ou verificar algum detalhe da casa que precisava de atenção. Felipe, por sua vez, descobriu que tinha desenvolvido uma curiosidade genuína sobre aquela jovem funcionária que tratava cada tarefa com tanto cuidado e dedicação. Havia algo na forma como ela falava sobre livros, na maneira como seus olhos brilhavam quando mencionava uma história que tinha lido, que despertava nele um interesse que há muito tempo não sentia por ninguém. Desde a morte de sua noiva Laura em um acidente de carro há 2 anos, ele tinha se fechado emocionalmente, concentrando toda a sua energia no trabalho e nos negócios da família, evitando qualquer tipo de conexão mais profunda com outras pessoas. Na quinta-feira da semana seguinte, Felipe encontrou Bianca novamente na biblioteca, mas desta vez ela estava sentada na poltrona de couro perto da janela, lendo um livro durante o que claramente era seu horário de descanso. Ela estava tão absorta na leitura que não percebeu quando ele entrou no ambiente, permitindo que ele a observasse por alguns momentos. Havia uma serenidade em seu rosto, uma concentração genuína que mostrava o quanto ela realmente amava aqueles momentos de leitura. Seus cabelos castanhos caíam suavemente sobre os ombros, e ela mordia levemente o lábio inferior quando chegava a uma parte interessante da história. "Espero não estar interrompendo", disse Felipe suavemente, fazendo Bianca levantar os olhos rapidamente do livro e ficar de pé em um movimento quase automático de respeito. "Por favor, continue sentada. Vejo que está aproveitando sua folga de uma forma muito produtiva." Ele se aproximou devagar, notando que ela segurava um exemplar de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. "Como está achando a história? Esse livro tem uma crítica social muito interessante sobre a sociedade da época." "É fascinante, Sr. Felipe", respondeu Bianca, relaxando ligeiramente, mas ainda mantendo o respeito na voz. Nunca tinha lido nada tão detalhado sobre como as pessoas viviam naquela época. O autor descreve tudo de uma forma que consigo imaginar cada personagem, cada cena. Sua mãe foi muito gentil em me emprestar este livro. Ela fechou cuidadosamente o livro, marcando a página onde havia parado, sempre atenta para não danificar nada que não lhe pertencia. Felipe se sentou na cadeira em frente à poltrona onde ela estava, criando um ambiente de conversa mais informal do que ela estava acostumada com membros da família. "Minha mãe me contou que você pediu emprestado vários livros já. Ela fica impressionada com a rapidez que você lê e com o cuidado que tem com cada exemplar. Me diga, quais outros autores você já teve a chance de conhecer?" Havia uma curiosidade genuína em suas perguntas, como se ele realmente quisesse conhecer melhor os gostos e interesses dela. "Bem", começou Bianca, hesitando por um momento antes de continuar, "já li algumas obras de Machado de Assis, que acho incrível a forma como ele escreve sobre os sentimentos humanos. Também li o Guarani, de José de Alencar, que me fez sonhar com aventuras e histórias de amor impossíveis." Ela pausou, corando ligeiramente ao mencionar histórias de amor na frente dele. "Minha avó sempre dizia que os livros eram janelas para mundos que talvez nunca conseguíssemos visitar de verdade." A menção da avó fez o rosto de Bianca se entristecer por um momento, e Felipe percebeu imediatamente a mudança em sua expressão. "Você perdeu sua avó recentemente?" perguntou ele com delicadeza, demonstrando uma empatia que surpreendeu a própria Bianca. "Minha mãe comentou que você estava sozinha no mundo quando veio trabalhar aqui. Deve ter sido muito difícil para você." Havia uma compreensão em sua voz que vinha de alguém que também conhecia a dor da perda. "Sim", murmurou Bianca, baixando os olhos por um momento. "Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente quando eu tinha apenas 8 anos. Era a única família que me restava, e quando ela partiu, me senti completamente perdida no mundo. Mas sua família tem sido muito bondosa comigo, me dando não apenas trabalho, mas um lar." Suas palavras saíam carregadas de gratidão genuína, mas também de uma vulnerabilidade que tocou algo profundo no coração de Felipe. "Eu entendo essa sensação de perda", disse Felipe suavemente, surpreendendo-se com sua própria abertura. "Perdi alguém muito importante para mim há 2 anos, e desde então tenho me fechado para o mundo. Às vezes é mais fácil se concentrar no trabalho
do que enfrentar o vazio que fica para trás. Era a primeira vez em muito tempo que ele falava sobre Laura com alguém fora da família, e havia algo na presença tranquila de Bianca que o fazia sentir seguro para compartilhar aquela dor. Bianca ergueu os olhos para encontrar o olhar dele, e naquele momento houve uma conexão silenciosa entre duas pessoas que conheciam a profundidade da perda e da solidão. Sinto muito pela sua perda, Sr. Felipe, disse ela sinceramente. Minha avó sempre dizia que as pessoas que amamos nunca realmente nos deixam, porque ficam vivas em nossas memórias e nos ensinamentos que nos deram. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de ler. Cada história me lembra que sempre há esperança de dias melhores. Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela e a forma como elas ressoaram em seu coração ferido. Sua avó parecia ser uma pessoa muito sábia, disse ele finalmente, e você herdou essa sabedoria dela. É raro encontrar alguém tão jovem com uma perspectiva tão madura sobre a vida. Ele se levantou lentamente, sentindo que aquela conversa havia criado algo especial entre eles, mas sem querer quebrar o momento, sendo muito direto. Bianca, disse ele, pausando perto da porta da biblioteca. Gostaria de emprestar alguns livros da minha coleção particular? Tenho alguns exemplares de autores que talvez você ainda não tenha tido a chance de conhecer. Ficaria feliz em compartilhar histórias que poderiam interessar alguém que tem tanto amor pela leitura quanto você demonstra. Sua oferta era genuína, mas também uma forma sutil de criar mais oportunidades para conversarem novamente. Os olhos de Bianca se iluminaram com uma alegria pura que fez o coração de Felipe acelerar ligeiramente. Seria maravilhoso, Sr. Felipe. Prometo cuidar de cada livro como se fosse o mais precioso tesouro do mundo. Muito obrigada pela generosidade. Ela se levantou também, segurando ainda o livro de Aloísio Azevedo contra o peito, como se quisesse proteger aquele momento especial que acabavam de compartilhar. A semana seguinte trouxe consigo uma mudança no tempo que pegou toda a cidade de surpresa. O que começou como uma manhã ensolarada de sexta-feira, rapidamente se transformou em um fim de tarde chuvoso, com nuvens pesadas que escureceram o céu e trouxeram uma chuva intensa que batia contra as janelas da mansão com força. Bianca havia saído durante sua pausa do almoço para fazer algumas compras no mercado do bairro, uma tarefa que Dona Helena havia pedido para ela fazer quando o tempo ainda estava bom e ensolarado. Felipe estava em seu escritório no segundo andar, revisando contratos importantes para uma nova filial da empresa que seria aberta em outro estado, quando ouviu o barulho da chuva se intensificando lá fora. Olhou pela janela e viu como a tempestade havia se formado rapidamente, transformando as ruas em pequenos rios e fazendo as árvores do jardim balançarem violentamente com o vento forte. Foi então que se lembrou de que Bianca havia saído há mais de uma hora e, provavelmente, estava sendo pega por aquela chuva torrencial no meio do caminho de volta para casa. Sem pensar duas vezes, Felipe deixou os documentos sobre a mesa e desceu rapidamente as escadas pegando um grande guarda-chuva no armário da entrada. Saiu correndo em direção ao portão da frente, justamente quando viu uma figura feminina caminhando rapidamente pela calçada, carregando sacolas pesadas e tentando se proteger da chuva com uma pequena blusa que claramente não estava sendo suficiente para mantê-la seca. Era Bianca, encharcada da cabeça aos pés, seus cabelos grudados no rosto e suas roupas completamente molhadas, mas ainda assim tentando proteger as compras que trazia para a casa. «Bianca!» gritou Felipe, correndo em direção a ela com o guarda-chuva aberto. Quando chegou perto dela, imediatamente cobriu ambos com o guarda-chuva grande, notando como ela estava tremendo de frio e como suas roupas estavam completamente ensopadas. «Pelo amor de Deus, você está encharcada. Vamos entrar rapidamente antes que você fique doente.» Ele pegou algumas das sacolas mais pesadas das mãos dela, sentindo como ela estava gelada ao toque. «Obrigada, Sr. Felipe», disse Bianca entre os dentes que batiam de frio. «A chuva começou do nada quando eu estava voltando do mercado. Tentei me abrigar em algumas lojas, mas elas estavam fechadas para o almoço.» Ela tentou sorrir para amenizar a situação, mas era óbvio que estava muito desconfortável com a situação,
de estar completamente molhada na frente dele. Suas bochechas estavam vermelhas, tanto pelo frio quanto pela vergonha de estar naquele estado. Assim que entraram na casa, Felipe imediatamente tirou o casaco do terno e colocou sobre os ombros dela, notando como ela continuava tremendo. "Você precisa trocar de roupa e se aquecer imediatamente", disse ele com preocupação genuína na voz. "Vou pedir para minha mãe providenciar roupas secas e preparar um chá quente. Não quero nem saber de você continuar trabalhando hoje nessas condições." Sua voz tinha um tom protetor que surpreendeu ambos, mostrando um lado dele que raramente aparecia. "Não precisa se preocupar comigo, Sr. Felipe", tentou protestar Bianca, mas seus lábios roxos de frio e o tremor em sua voz contradiziam suas palavras. "Posso tomar um banho quente e ficar bem. Não quero causar problemas ou atrapalhar sua tarde de trabalho." Mesmo naquela situação, ela se preocupava mais em não incomodar do que com seu próprio bem-estar, uma característica que sempre tocava profundamente as pessoas ao seu redor. Felipe balançou a cabeça com firmeza. "Você não está causando problema algum. Pelo contrário, eu é que deveria ter oferecido para buscar as compras ou pelo menos ter avisado sobre a previsão de chuva." Ele guiou ela gentilmente em direção à cozinha, onde sabia que ela se sentiria mais confortável. "Sente-se aqui enquanto eu preparo um chá, e não aceito protestos. Você cuidou bem demais da nossa família para que eu não cuide de você agora." Enquanto Felipe mexia na cozinha preparando o chá, Bianca observava seus movimentos com surpresa. Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante ver um homem de sua posição social se preocupando tanto com seu bem-estar. Ela nunca tinha conhecido alguém da alta sociedade que demonstrasse tanto cuidado genuíno por uma funcionária. "O senhor não precisava fazer isso", murmurou ela quando ele colocou uma xícara fumegante de chá de camomila na frente dela. "Claro que preciso", respondeu Felipe, sentando-se na cadeira ao lado dela na mesa da cozinha. "Você é parte desta casa agora, Bianca. Minha família se importa com você. E eu... bem, eu também me importo." As palavras saíram mais diretas do que ele havia planejado, mas havia uma sinceridade nelas que fez o coração de Bianca acelerar ligeiramente. Ele percebeu o que havia dito e sentiu suas próprias bochechas esquentarem um pouco. Bianca segurou a xícara com as duas mãos, permitindo que o calor do chá aquecesse seus dedos ainda gelados. "Muito obrigada", disse ela suavemente, olhando para ele com olhos que brilhavam com gratidão, e algo mais que ela ainda não conseguia identificar. "Sua gentileza significa muito para mim. Desde que perdi minha avó, não estava acostumada a ter alguém se preocupando comigo dessa forma." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Felipe querer protegê-la ainda mais. A conversa fluiu naturalmente enquanto ela bebia o chá e seu corpo começava a se aquecer. Felipe perguntou sobre seus sonhos e planos para o futuro, descobrindo que Bianca sempre havia desejado estudar pedagogia para se tornar professora de crianças pequenas. "Sempre amei crianças", explicou ela, "e acredito que a educação é a forma mais poderosa de mudar o mundo. Minha avó sempre dizia que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós." Seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, mostrando uma determinação que impressionava Felipe. "Você deveria realizar esse sonho", disse Felipe com convicção. "Tenho certeza de que seria uma professora excepcional. Qualquer criança seria sortuda em ter você como educadora." Ele pausou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Se quiser, posso ajudar a pesquisar sobre cursos e bolsas de estudo na região. Acredito firmemente que pessoas com sua dedicação e amor pelo aprendizado deveriam ter todas as oportunidades possíveis." Bianca o olhou com surpresa, suas bochechas corando novamente. Mas desta vez não era pelo frio. "O senhor faria isso por mim?" perguntou ela, sua voz carregada de emoção. Eu não saberia como agradecer tamanha generosidade, mas não posso aceitar ajuda financeira. Prefiro conquistar as coisas com meu próprio esforço, mesmo que demore mais tempo." Havia um orgulho digno em suas palavras, uma independência que Felipe admirava profundamente. "Eu respeito sua independência", disse Felipe com um sorriso gentil. "E não estou falando em dar nada de graça.
Estou falando em ajudar você a encontrar oportunidades que talvez você nem saiba que existem. Informação não custa nada, e conhecimento é poder. Ele se levantou para servir mais chá para ela, notando como suas roupas ainda estavam úmidas. Mas primeiro, vamos cuidar para que você não fique resfriada. Minha mãe deve estar chegando em breve com roupas secas. No dia seguinte, um sábado ensolarado, a mansão dos Augusto estava em sua rotina típica de fim de semana. Dona Helena acordou mais tarde que o habitual e desceu para tomar café na varanda, onde encontrou seu marido Roberto lendo o jornal matutino enquanto aproveitava a brisa suave que vinha dos jardins. Era um daqueles momentos tranquilos que o casal mais apreciava, especialmente depois de uma semana intensa de compromissos sociais e responsabilidades empresariais que sempre acompanhavam uma família de sua posição na sociedade. Roberto, disse Dona Helena, servindo-se de café e se acomodando na cadeira ao lado do marido, você notou como nosso Felipe está diferente nas últimas semanas? Ela tinha aquele tom de voz que todas as mães desenvolvem quando percebem mudanças sutis nos filhos, mesmo quando eles já são adultos. Ontem eu o vi na cozinha preparando chá para a Bianca, depois que ela se molhou toda na chuva. Não lembro da última vez que vi nosso filho demonstrando tanto cuidado por alguém. Doutor. Roberto baixou o jornal e olhou para a esposa com interesse. Ele sempre foi um homem observador, uma característica que o ajudou muito tanto nos negócios quanto na vida familiar. Agora que você menciona, eu também notei. Ele tem passado mais tempo em casa, está menos fechado em si mesmo. E sempre que a Bianca está por perto, ele parece mais relaxado. Roberto pausou, pensando nas próprias observações. Desde a morte da Laura, não víamos ele demonstrando interesse genuíno por ninguém. Dona Helena sorriu suavemente, daquele jeito que as mães fazem quando veem possibilidades positivas no horizonte. A Bianca é uma menina especial. Você viu como ela cuidou do jardim de rosas da semana passada, quando o jardineiro ficou doente? E a forma como ela organiza a biblioteca? Ela não trata este lugar apenas como trabalho, ela realmente se importa. Havia aprovação genuína na voz de Dona Helena, que sempre teve um bom instinto para julgar o caráter das pessoas. Naquele exato momento, como se o destino quisesse confirmar a conversa dos pais, Felipe desceu as escadas e se dirigiu à varanda. Ele estava vestido de forma mais casual do que durante a semana, com uma camisa de algodão azul claro e calças caqui, parecendo mais jovem e descontraído. Bom dia, cumprimentou ele beijando a testa da mãe e apertando a mão do pai. Como estão aproveitando esta manhã linda? Havia uma leveza em sua voz que não passava despercebida pelos pais. Muito bem, filho, respondeu o Dr. Roberto, observando discretamente a expressão do filho. E você? Parece estar de excelente humor para um sábado de manhã. Tem algum plano especial para hoje? Ele fez a pergunta de forma casual, mas estava genuinamente curioso para saber o que estava trazendo aquela energia positiva de volta ao filho que tanto amava. Felipe hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Na verdade, pensei em mostrar a biblioteca particular do vovô para a Bianca. Ela demonstrou muito interesse pelos livros clássicos que temos lá, e achei que seria interessante compartilhar algumas das primeiras edições que ele colecionou ao longo da vida. Sua explicação soava casual, mas havia uma animação contida em sua voz que não escapou à atenção dos pais. Dona Helena trocou um olhar significativo com o marido antes de responder. Que ideia maravilhosa, Felipe. Seu avô ficaria muito feliz em saber que alguém jovem está interessado em sua coleção. A Bianca realmente tem uma paixão genuína pelos livros, não é apenas curiosidade superficial. Ela pausou, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Ela é uma menina muito especial, você sabe. Inteligente, dedicada e com um coração puro que é raro encontrar hoje em dia. Concordo completamente, acrescentou o Dr. Roberto, dobrando o jornal e se concentrando totalmente na conversa. Desde que ela chegou aqui, notei como ela traz uma energia positiva para a casa. E a forma como trata cada um de nós, sempre com respeito genuíno, nunca tentando impressionar ou fingir ser alguém que não é. Havia admiração real em sua voz, mostrando que Bianca havia conquistado não apenas a aprovação,
mas o carinho sincero dos patrões. Felipe sentiu uma onda de alívio e felicidade ao ouvir a aprovação dos pais. Sem perceber completamente, ele havia estado preocupado sobre como a família reagiria aos seus sentimentos crescentes por Bianca. Ela perdeu a avó recentemente e está completamente sozinha no mundo, disse ele, permitindo que sua preocupação genuína transparecesse. Às vezes sinto que nós somos a única família que ela tem agora. E que bom que é assim, disse Dona Helena calorosamente. Esta casa sempre foi grande demais para apenas nós três. É reconfortante ter alguém jovem aqui, trazendo vida e alegria para estes corredores. Ela se levantou e caminhou até onde Felipe estava em pé. Filho, você sabe que seu pai e eu só queremos sua felicidade. Depois de tudo que você passou nos últimos anos, ver você demonstrando interesse por alguém novamente, bem, isso aquece o coração de qualquer mãe. Naquele momento, Bianca apareceu na porta da varanda, carregando uma bandeja com frutas frescas cortadas e sucos naturais. Com licença, disse ela timidamente. Trouxe um lanche para vocês aproveitarem esta manhã bonita. Ela estava vestida com um vestido simples de algodão florido, seus cabelos presos em um coque baixo, irradiando uma simplicidade elegante que chamava a atenção por sua naturalidade. Que pensativa, querida, exclamou Dona Helena, recebendo a bandeja com um sorriso caloroso. Você sempre pensa em tudo. Venha, sente-se conosco por alguns minutos. Você trabalha tanto durante a semana, merece relaxar um pouco também. A convite era genuíno, mostrando como Bianca havia se tornado mais do que uma simples funcionária para aquela família. Bianca hesitou, olhando para Felipe como se pedisse permissão. Se não estou atrapalhando, começou ela, mas foi interrompida por Dr. Roberto, que já estava puxando uma cadeira para ela. Claro que não está atrapalhando. Pelo contrário, sua companhia sempre é bem-vinda aqui. Ele tinha aquele jeito paternal que fazia qualquer pessoa se sentir acolhida. Enquanto tomavam o suco de laranja natural que Bianca havia preparado, a conversa fluiu naturalmente. Dona Helena perguntou sobre os livros que ela estava lendo, e Dr. Roberto compartilhou algumas histórias sobre a formação da biblioteca da família. Felipe observava como seus pais genuinamente apreciavam a companhia de Bianca, notando como ela respondia às perguntas com inteligência e humildade, nunca tentando impressionar, mas sempre sendo autêntica. Bianca, disse Dona Helena depois de um tempo, quero que você saiba que considera você parte desta família. Você trouxe uma luz especial para nossa casa e esperamos que se sinta verdadeiramente em casa aqui. As palavras eram ditas com tanto carinho que os olhos de Bianca se encheram de lágrimas de gratidão. Vocês têm sido mais gentis comigo do que eu jamais poderia merecer, respondeu Bianca com emoção sincera. Depois de perder minha avó, eu não sabia onde encontraria um lugar no mundo. Mas aqui, vocês me fizeram sentir que tenho uma família novamente. Sua voz tremulava ligeiramente, mas havia uma felicidade genuína que tocou profundamente todos os presentes naquele momento especial. A semana seguinte trouxe uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Felipe e Bianca. Depois da aprovação clara de seus pais, Felipe se sentiu mais livre para buscar momentos de conversa com ela, sempre respeitando os limites profissionais, mas permitindo que uma amizade genuína florescesse entre eles. Era quinta-feira à noite, e a casa estava particularmente silenciosa, já que Dona Helena e Dr. Roberto haviam saído para um jantar beneficente que se estenderia até mais tarde, deixando Felipe e Bianca sozinhos na mansão pela primeira vez desde que ela havia começado a trabalhar ali. Felipe terminou de revisar os últimos contratos do dia em seu escritório e desceu para a cozinha, onde encontrou Bianca, limpando os últimos utensílios do jantar. Ela estava cantarolando baixinho enquanto trabalhava, uma melodia suave que ecoava agradavelmente pelo ambiente acolhedor da cozinha. Quando ela o viu entrar, imediatamente parou de cantar e se virou para cumprimentá-lo, mas ele fez um gesto para que continuasse. Por favor, não pare. Você tem uma voz muito bonita, disse ele sinceramente, encostando-se no balcão da cozinha. Obrigada, murmurou Bianca, corando ligeiramente. Minha avó sempre dizia que a música torna qualquer trabalho mais leve. Ela costumava cantar enquanto cozinhava,
E eu cresci achando que era assim que se fazia. Havia uma nostalgia doce em sua voz quando falava da avó, mas Felipe notou que a dor da perda estava gradualmente sendo substituída por memórias carinhosas que a faziam sorrir em vez de chorar. Felipe observou por alguns momentos como ela terminava de secar os pratos, notando a graça natural com que se movia pela cozinha, como se cada gesto fosse uma pequena dança. «Bianca», disse ele tomando uma decisão impulsiva, «você já jantou?» Quando ela balançou a cabeça negativamente, explicando que sempre comia depois de terminar todas as tarefas, ele continuou. «Que tal jantarmos juntos? Posso preparar algo simples para nós dois. Depois de uma semana intensa, seria bom ter uma conversa tranquila.» «Não precisa se incomodar, Sr. Felipe», protestou Bianca automaticamente, mas havia um brilho em seus olhos que mostrava que a ideia a agradava. «Posso preparar algo rápido para o senhor e comer depois, como sempre faço.» Ela ainda mantinha aquela formalidade respeitosa, mas Felipe percebeu que havia se tornado mais uma questão de hábito do que de distância real entre eles. «Na verdade, eu gostaria muito da sua companhia», insistiu Felipe gentilmente. «E por favor, quando estivermos sozinhos assim, pode me chamar apenas de Felipe. Não precisamos ser tão formais quando não há mais ninguém por perto.» Ele já estava se movendo pela cozinha, abrindo armários e verificando ingredientes. «Que tal se eu preparar uma omelete com queijo e ervas? É algo simples, mas gostoso.» Bianca ficou surpresa ao ver como Felipe se movia com naturalidade pela cozinha, quebrando ovos com habilidade e temperando os ingredientes como alguém que claramente sabia cozinhar. «Não sabia que você sabia cozinhar», disse ela, corrigindo-se no meio da frase e permitindo um pequeno sorriso. «É impressionante ver como conhece bem esta cozinha.» Ela se ofereceu para ajudar, mas ele insistiu que ela se sentasse e relaxasse pela primeira vez em todo aquele dia. «Aprendi quando estava na universidade», explicou Felipe enquanto mexia os ovos na frigideira. «Meus pais achavam importante que eu soubesse me virar sozinho, independentemente da nossa situação financeira. Minha mãe sempre dizia que um homem que sabe cozinhar nunca passa fome e também impressiona as pessoas certas.» Ele pausou, percebendo a implicação do que havia dito, e sentiu suas bochechas esquentarem ligeiramente. Quando se sentaram à mesa da cozinha para comer, a atmosfera estava confortável e acolhedora. Felipe havia encontrado uma garrafa de vinho suave na adega e servido 2 taças, criando um ambiente mais íntimo do que qualquer um dos dois estava acostumado. «Esta omelete está deliciosa», elogiou Bianca sinceramente. «Você realmente tem talento para a cozinha. Sua futura esposa será muito sortuda.» As palavras saíram naturalmente, mas assim que ela as disse, percebeu que poderia ter tocado em um assunto delicado. O rosto de Felipe se fechou ligeiramente, e Bianca imediatamente se arrependeu do comentário. «Desculpe», disse ela rapidamente. «Não queria falar sobre assuntos pessoais.» Mas Felipe balançou a cabeça, tomando um gole de vinho antes de responder. «Não precisa se desculpar. É natural você pensar assim. Só que, bem, depois do que aconteceu com Laura, nunca mais consegui imaginar me casando com alguém.» Bianca ficou em silêncio, percebendo que ele estava se abrindo sobre algo muito íntimo e doloroso. Felipe continuou, olhando para a taça em suas mãos. «Ela morreu em um acidente de carro quando voltava de uma festa de despedida de solteira. Íamos nos casar em 3 meses. Sua voz estava controlada, mas Bianca podia sentir a dor que ainda carregava. Desde então me fechei completamente. Achava que nunca mais conseguiria sentir algo real por alguém. «Sinto muito», disse Bianca suavemente, estendendo instintivamente a mão para tocar a dele sobre a mesa. O contato foi breve, mas cheio de compaixão genuína. «Deve ter sido terrível para você. Não consigo nem imaginar a dor de perder alguém que amamos assim, tão de repente.» Havia lágrimas em seus olhos, não de pena, mas de empatia verdadeira por alguém que claramente ainda carregava aquela ferida. Felipe olhou para onde a mão dela havia tocado a sua, sentindo uma estranha sensação de calor que não sentia há muito tempo. «Obrigado por entender», disse ele sinceramente. «A maioria das pessoas tenta me convencer de que preciso seguir em frente ou abrir meu coração novamente,
mas você simplesmente compreende. Havia algo na presença dela que o fazia sentir seguro para ser vulnerável, uma raridade em sua vida. Às vezes a cura não acontece da forma como esperamos, disse Bianca pensativamente. Minha avó costumava dizer que o coração tem seu próprio tempo para sarar e que quando a pessoa certa aparece, não precisamos forçar nada. As coisas simplesmente fluem naturalmente. Ela pausou, corando ao perceber que suas palavras poderiam ter uma interpretação mais pessoal do que pretendia. Felipe a observou com atenção, notando como a luz suave da cozinha criava um brilho dourado em seus cabelos e como seus olhos refletiam uma sabedoria que ia muito além de sua idade. Sua avó realmente era uma pessoa sábia, disse ele suavemente. E você herdou essa sabedoria dela. Conversar com você sempre me faz sentir melhor, como se o mundo fosse um lugar mais esperançoso do que eu acreditava. O momento se alongou entre eles, carregado de uma intimidade emocional que nenhum dos dois havia experimentado antes. Bianca se sentiu corar novamente, mas desta vez não desviou o olhar. Você também me faz sentir melhor, admitiu ela em voz baixa. Desde que cheguei aqui, você tem sido muito gentil comigo. Faz muito tempo que não me sinto tão acolhida por alguém. Felipe se levantou lentamente e caminhou até onde ela estava sentada, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar também. Bianca, disse ele, sua voz mais rouca que o normal, preciso te dizer que você tem sido muito importante para mim, mais importante do que deveria admitir. O ar entre eles estava carregado de expectativa, e ambos podiam sentir que algo fundamental estava prestes a mudar entre eles para sempre. A confissão de Felipe pairou no ar entre eles como uma promessa não dita, criando uma tensão doce e eletrizante que fez o coração de Bianca acelerar de forma que ela nunca havia experimentado antes. Ela olhou para ele, vendo em seus olhos castanhos uma vulnerabilidade e sinceridade que a tocaram profundamente. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam na luz suave da cozinha, percebendo que haviam chegado a um ponto sem volta em sua relação. Felipe, murmurou Bianca, sua voz quase um sussurro. Eu também sinto algo especial por você, algo que nunca senti antes na minha vida. As palavras saíram de forma hesitante, mas carregadas de honestidade absoluta. Sei que nossa situação é complicada, que somos de mundos diferentes, mas não consigo negar que meu coração bate diferente quando você está por perto. Suas bochechas estavam vermelhas, mas ela manteve o olhar firme no dele. Felipe sentiu uma onda de alívio e alegria percorrer seu corpo ao ouvir aquelas palavras. Sem quebrar o contato visual, ele estendeu a mão para tocar suavemente o rosto dela, passando o polegar carinhosamente por sua bochecha. Não somos de mundos diferentes, disse ele com convicção. Somos duas pessoas que se encontraram e descobriram algo verdadeiro. Isso é mais importante do que qualquer diferença social que possa existir. Sua voz estava firme, mas cheia de ternura. Gostaria de mostrar algo para você, disse Felipe depois de alguns segundos, retirando a mão do rosto dela, mas mantendo seus dedos entrelaçados com os dela. Um lugar que sempre foi especial para mim aqui na propriedade, se você quiser vir comigo. Havia um convite em seus olhos que ia muito além de simplesmente mostrar um local, e Bianca entendeu que aceitar significaria dar um passo importante em direção a algo completamente novo para ambos. Eu adoraria, respondeu ela, apertando suavemente a mão dele em confirmação. Felipe sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente sua expressão, fazendo-o parecer mais jovem e mais feliz do que ela jamais havia visto. Ele guiou ela pela porta dos fundos da cozinha, saindo para o jardim que se estendia atrás da mansão, banhado pela luz prateada da lua cheia que iluminava suavemente os caminhos de pedra e os canteiros de flores perfumadas. O Jardim dos Augusto era um verdadeiro paraíso particular, com árvores centenárias, fontes ornamentais e uma variedade impressionante de flores que criavam um ambiente mágico durante o dia e misterioso durante a noite. Felipe conduziu Bianca por um caminho de pedras que serpenteava entre roseiras e jasmins, até chegarem a uma pequena clareira,
onde havia um banco de mármore posicionado estrategicamente sob uma grande árvore florida que Bianca reconheceu como um ipê amarelo. Este sempre foi meu refúgio quando era criança, explicou Felipe, sentando-se no banco e fazendo um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. Quando estava triste, confuso ou simplesmente precisava pensar, eu vinha para cá. Meu avô foi quem plantou este ipê, e ele sempre dizia que as árvores guardam nossos segredos e nos dão sabedoria em troca. O perfume doce das flores ao redor criava uma atmosfera quase encantada, como se estivessem em um mundo à parte da realidade. Bianca se sentou ao lado dele, deixando um pequeno espaço entre eles, mas ainda assim próxima o suficiente para sentir o calor que emanava de seu corpo. É um lugar realmente mágico, disse ela, olhando ao redor com admiração genuína. Posso sentir por que você se sentia em paz aqui. Há algo sobre este lugar que acalma a alma. A brisa noturna fazia as folhas da árvore sussurrar suavemente acima deles, criando uma trilha sonora natural para aquele momento especial. Bianca, disse Felipe, virando-se ligeiramente para encará-la melhor. Preciso que você saiba que nunca trouxe ninguém para este lugar antes. Nem mesmo Laura conhecia este cantinho. Suas palavras carregavam um peso especial, mostrando o quão significativo era para ele compartilhar aquele espaço sagrado com ela. Você é a primeira pessoa com quem senti vontade de dividir este pedacinho do meu mundo particular. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas de emoção ao compreender a importância daquele gesto. Obrigada por confiar em mim assim, disse ela, sua voz tremulando ligeiramente. Prometo que sempre vou guardar este momento como um tesouro no meu coração. Ela olhou para cima, vendo as estrelas brilharem através dos galhos da árvore, criando um padrão de luz e sombra que dançava suavemente sobre seus rostos. Felipe se aproximou um pouco mais dela no banco, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Bianca, disse ele, sua voz rouca de emoção. Eu sei que isso pode parecer precipitado, sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas eu nunca me senti assim antes. Nem mesmo com Laura eu senti essa conexão profunda que sinto com você. Suas palavras eram honestas, diretas, sem rodeios ou jogos. Eu também sinto isso, admitiu Bianca, finalmente encontrando coragem para ser completamente honesta sobre seus sentimentos. Desde nosso primeiro encontro na biblioteca, algo dentro de mim mudou. Você me faz sentir viva de uma forma que eu nem sabia que era possível. Me faz sonhar com possibilidades que nunca imaginei para a minha vida. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo e ela podia sentir que tremiam ligeiramente pela intensidade das emoções. Felipe levantou a mão novamente para tocar o rosto dela, desta vez deixando os dedos se demorarem mais tempo em sua pele sedosa. Posso te beijar? Perguntou ele em voz baixa, seus olhos buscando os dela em busca de permissão e aceitação. A pergunta saiu carregada de respeito e desejo, mostrando que mesmo na intensidade daquele momento, ele queria ter certeza de que ela estava pronta para dar aquele passo. Bianca sentiu seu coração acelerar ainda mais, se isso fosse possível, e assentiu lentamente, corando profundamente, mas mantendo os olhos fixos nos dele. Sim, sussurrou ela, sua voz quase inaudível, mas carregada de certeza e desejo. Eu gostaria muito. As palavras saíram como uma confissão íntima, revelando não apenas sua permissão, mas também seu próprio desejo de experimentar aquela proximidade com ele. Felipe se inclinou devagar em direção a ela, dando-lhe tempo para mudar de ideia se quisesse, mas Bianca não recuou. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todo o universo ao redor deles parasse de existir. O beijo foi suave e terno no início, cheio de reverência e cuidado, como se ambos quisessem saborear cada segundo daquele primeiro contato. Gradualmente, à medida que se sentiam mais seguros, o beijo se aprofundou, carregando toda a emoção e desejo acumulados nas semanas anteriores. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e com os olhos brilhando de emoção. Felipe encostou sua testa na dela, fechando os olhos e simplesmente aproveitando a proximidade.
Isso foi ainda mais perfeito do que eu imaginava, murmurou ele contra seus lábios. Bianca sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo seu rosto, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela se sentiu completamente livre para demonstrar sua felicidade sem reservas ou preocupações com protocolos sociais. A semana que se seguiu ao primeiro beijo entre Felipe e Bianca foi marcada por uma mudança sutil, mas perceptível, na atmosfera da mansão dos Augusto. Embora ambos mantivessem a discrição necessária durante o dia, quando outros funcionários estavam presentes, os olhares que trocavam carregavam uma intimidade nova, que não passava despercebida aos pais de Felipe. Dona Helena, com sua intuição maternal aguçada, notou como o filho sorria mais frequentemente e como Bianca parecia irradiar uma felicidade especial que ia além da satisfação pelo trabalho bem feito. Na manhã de domingo, Felipe tomou uma decisão que vinha amadurecendo em sua mente desde aquela noite mágica no jardim. Depois do café da manhã em família, quando Bianca estava arrumando a mesa da varanda, ele a chamou discretamente para conversar. «Bianca», disse ele em voz baixa, mas com determinação clara em cada palavra, «gostaria de convidar você para almoçar conosco hoje, não como funcionária, mas como alguém especial para mim». Suas bochechas coraram ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme e decidida. Bianca parou de dobrar os guardanapos e o olhou com surpresa. «Felipe, você tem certeza? Não quero causar constrangimento para sua família ou criar uma situação desconfortável». Havia preocupação genuína em sua voz, mas também uma expectativa esperançosa que ela não conseguia esconder completamente. «Seus pais podem achar estranho ou inadequado». Ela mordia o lábio inferior, um hábito que Felipe havia aprendido a reconhecer quando ela estava nervosa ou insegura sobre alguma situação. «Meus pais já demonstraram várias vezes que te consideram parte da família», tranquilizou Felipe, tocando suavemente no braço dela. «E eu quero que eles saibam oficialmente o quanto você significa para mim. Não podemos manter isso em segredo para sempre, e não vejo razão para esconder algo tão bonito e verdadeiro». Sua convicção era contagiante, e Bianca sentiu que a coragem dele a inspirava a ser igualmente corajosa sobre seus sentimentos. Quando Felipe se aproximou de seus pais na varanda para fazer o convite oficial, Dr. Roberto e Dona Helena trocaram um olhar conhecedor que confirmava todas as suas suspeitas recentes. «Claro que a Bianca deve almoçar conosco», disse Dona Helena imediatamente, com um sorriso caloroso que tranquilizou tanto Felipe quanto Bianca, que observava a conversa de longe. Na verdade, já estava pensando em convidá-la há algum tempo. É hora de ela participar mais da nossa vida familiar. Dr. Roberto assentiu com aprovação, fechando o jornal que estava lendo e dando total atenção ao filho. «Felipe, posso dizer que estou muito feliz em ver você demonstrando interesse genuíno por alguém novamente. A Bianca é uma jovem excepcional, e qualquer pessoa com olhos consegue ver o quanto vocês se importam um com o outro». Suas palavras carregavam não apenas aprovação, mas também uma bênção paterna, que fez Felipe se sentir imensamente aliviado e grato. O almoço de domingo se transformou em uma ocasião especial. Dona Helena insistiu que Bianca se sentasse à mesa principal da sala de jantar, e não na cozinha, como ela havia sugerido inicialmente. A mesa estava posta com a melhor louça da família, flores frescas do jardim enfeitavam o centro e a atmosfera estava carregada de significado e expectativa positiva. Quando Bianca apareceu vestindo um vestido simples mas elegante de cor azul claro, que realçava seus olhos, Felipe sentiu seu coração acelerar como sempre acontecia quando a via. «Bianca, você está linda», elogiou Dona Helena sinceramente, beijando as duas bochechas da jovem como fazia com pessoas queridas da família. «Esse azul fica perfeito em você. Sente-se aqui ao meu lado, querida». O gesto carinhoso da matriarca deixou claro para todos os presentes que Bianca estava sendo oficialmente recebida, não como funcionária, mas como alguém especial e bem-vinda à mesa da família. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre os quatro. «Doutor», Roberto perguntou sobre os planos de Bianca para o futuro, demonstrando interesse genuíno em seus sonhos de estudar pedagogia.
Você sabe, disse ele pensativamente, cortando o assado que a cozinheira havia preparado. Nossa empresa tem um programa de bolsas de estudo para funcionários e suas famílias. Talvez seja interessante você conhecer melhor essa oportunidade. Sua sugestão foi feita de forma natural, sem soar como caridade, mas como um direito legítimo. Isso é muito generoso, respondeu Bianca, claramente tocada pela proposta. Mas não sei se seria apropriado aceitar algo assim. Não quero que pensem que estou aproveitando da bondade de vocês. Sua resposta mostrou o caráter íntegro que tanto impressionava a família Augusto, sempre preocupada em merecer o que recebia através de seu próprio esforço e dedicação. Bianca, interveio Felipe suavemente, você merece todas as oportunidades do mundo. Seu trabalho aqui tem sido impecável, sua dedicação é exemplar e sua inteligência é evidente para qualquer pessoa que converse com você por 5 minutos. Aceitar uma bolsa de estudos seria simplesmente reconhecer seu mérito. Havia orgulho em sua voz quando falava sobre as qualidades dela, um orgulho que não passou despercebido pelos pais. Dona Helena aproveitou uma pausa na conversa para fazer uma observação importante. Querida, disse ela dirigindo-se diretamente a Bianca, quero que você saiba que, independentemente do que esteja florescendo entre você e nosso Felipe, você sempre terá um lugar nesta casa e em nossos corações. Você trouxe alegria e luz para nossa família de uma forma que não víamos há muito tempo. Suas palavras eram sinceras e emocionadas, fazendo os olhos de Bianca se encherem de lágrimas de gratidão. Concordo completamente com minha esposa, acrescentou o doutor, Roberto levantando sua taça de vinho. Gostaria de propor um brinde a Bianca, que nos mostrou que família não é apenas questão de sangue, mas de amor, cuidado e escolha. E ao Felipe, que finalmente encontrou alguém digno de seu coração. A declaração foi poderosa e oficial, marcando aquele momento como um divisor de águas na vida de todos os presentes. Enquanto levantavam as taças para o brinde, Felipe procurou a mão de Bianca por baixo da mesa, entrelaçando seus dedos em um gesto que simbolizava não apenas seu amor, mas também o apoio mútuo que compartilhariam daquele momento em diante. Bianca apertou a mão dele com força, sentindo que finalmente havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também a família que sempre sonhou ter. Obrigada, disse Bianca com a voz embargada, por me receberem assim, por me fazerem sentir que pertenço a algum lugar. Vocês me deram muito mais do que um trabalho, me deram um lar e uma família. Prometo que sempre honrarei a confiança e o carinho que estão depositando em mim. Suas palavras saíram do coração, selando um compromisso que ia muito além do romântico, estabelecendo laços familiares que durariam para sempre. Após o almoço, quando se dirigiam à varanda para tomar café, doutor Roberto puxou Felipe discretamente para um canto. Filho, disse ele em voz baixa, espero que você perceba que encontrou um tesouro raro. A Bianca não é apenas uma jovem bonita e inteligente. Ela tem um coração puro e uma força interior que a tornam especial. Cuide bem dela. As palavras do pai carregavam tanto conselhos quanto bênçãos, confirmando definitivamente a aprovação familiar que Felipe tanto desejava ter. 2 semanas se passaram desde o almoço oficial, que marcou a aceitação completa de Bianca na família Augusto. E a relação entre ela e Felipe havia evoluído naturalmente para algo ainda mais profundo e íntimo. Eles agora passavam as tardes conversando abertamente sobre seus sonhos, medos e planos para o futuro, sempre com o apoio carinhoso de Dona Helena e Dr. Roberto, que observavam com alegria como aquele amor estava florescendo de forma saudável e genuína entre duas pessoas que claramente se complementavam. Na noite de sexta-feira, Felipe havia planejado algo especial para Bianca. Durante toda a semana, ele trabalhou discretamente com sua mãe para organizar um jantar romântico no terraço da mansão, um local que oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada e que raramente era usado pela família. Quando Bianca subiu para se trocar após terminar suas tarefas do dia, encontrou sobre sua cama um vestido novo de cor vinho, elegante mas não ostensivo, acompanhado de um bilhete escrito à mão por Felipe. Querida Bianca, dizia o bilhete em sua caligrafia cuidadosa,
Gostaria muito da sua companhia para um jantar especial esta noite. Este vestido é um presente, não apenas pela sua beleza, mas por tudo que você representa na minha vida. Se aceitar meu convite, me encontre no terraço às 8 horas. Com todo o meu amor, Felipe. Bianca segurou o bilhete contra o peito, sentindo seu coração acelerar com a doçura e o romantismo daquele gesto que mostrava o quanto ele se importava com cada detalhe. Quando Bianca chegou ao terraço, vestindo o vestido que se ajustava perfeitamente ao seu corpo esbelto, Felipe sentiu que perdeu o fôlego por alguns segundos. Ele havia arrumado uma mesa pequena com velas, flores e a melhor louça da família, criando uma atmosfera íntima e mágica sob as estrelas. Você está absolutamente deslumbrante, disse ele, aproximando-se para beijar suavemente sua mão, um gesto cavalheiresco que a fez corar, mas também sorrir com felicidade genuína. Felipe, isso está lindo demais, murmurou Bianca, olhando ao redor do terraço decorado com luzes suaves e velas aromáticas que criavam um ambiente quase de conto de fadas. Você não precisava fazer tudo isso por mim. Suas palavras saíram carregadas de emoção, mas ele balançou a cabeça com um sorriso terno, puxando delicadamente a cadeira para que ela se sentasse. Você merece isso e muito mais, respondeu Felipe, servindo um vinho especial que havia escolhido pessoalmente. Queria criar um momento especial para nós, um momento que ficasse gravado para sempre na nossa memória. Ele se sentou à frente dela, e durante todo o jantar que havia preparado com suas próprias mãos, eles conversaram sobre tudo e sobre nada, simplesmente aproveitando a companhia um do outro em uma atmosfera de completa intimidade e conexão emocional. À medida que a noite avançava e o vinho relaxava suas reservas, a conversa se tornou mais profunda e pessoal. Felipe falou sobre seus medos em relação ao amor depois da perda de Laura e como Bianca havia mudado completamente sua perspectiva sobre o futuro. Antes de você, disse ele, segurando as mãos dela sobre a mesa, eu achava que minha capacidade de amar havia morrido junto com ela. Mas você me mostrou que o coração tem espaço infinito para novos amores, sem que isso diminua o que sentimos por quem perdemos. Bianca, por sua vez, compartilhou como sempre havia se sentido invisível no mundo, especialmente depois da morte de sua avó, e como o amor de Felipe e a aceitação de sua família a fizeram sentir que finalmente tinha um lugar onde pertencia de verdade. Você me faz sentir especial, única, confessou ela, como se eu fosse digna de amor e cuidado. Nunca imaginei que alguém como você pudesse se interessar por alguém como eu. Suas palavras carregavam uma vulnerabilidade que tocou profundamente o coração dele. Bianca, disse Felipe, levantando-se e estendendo a mão para ela. Você é a pessoa mais especial que já conheci. Inteligente, carinhosa, forte, bonita por dentro e por fora. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Quando ela aceitou sua mão e se levantou, ele a puxou gentilmente para si, envolvendo-a em seus braços enquanto olhavam juntos para a vista da cidade que se estendia abaixo deles. Eu te amo, disse Felipe em voz baixa, as palavras saindo naturalmente de seus lábios pela primeira vez. Te amo completamente, profundamente, de uma forma que não sabia que era possível sentir. Sua declaração foi acompanhada de um beijo terno e cheio de paixão, que selou aquele momento como um marco em suas vidas. Bianca correspondeu ao beijo com igual intensidade, sentindo que finalmente podia expressar todos os sentimentos que vinham crescendo em seu coração. Eu também te amo, sussurrou ela contra seus lábios quando se separaram para respirar. Te amo tanto que às vezes dói no peito, como se meu coração fosse pequeno demais para conter tanta felicidade. Suas lágrimas de alegria brilhavam à luz das velas, e Felipe as secou delicadamente com os polegares, como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. O momento se intensificou naturalmente, e quando Felipe sugeriu que subissem para seu quarto, onde poderiam ter mais privacidade e conforto, Bianca assentiu sem hesitação. Não havia pressa ou ansiedade em seus movimentos, apenas o desejo genuíno de se entregarem completamente um ao outro, de selarem seu amor da forma mais íntima e sagrada possível.
Subiram as escadas de mãos dadas, seus corações batendo em sincronia, sabendo que estavam prestes a compartilhar algo precioso e transformador. No quarto de Felipe, iluminado apenas pela luz suave que vinha da lua através das grandes janelas, eles se entregaram ao amor que crescia entre eles desde o primeiro encontro na biblioteca. Foi um momento de descoberta mútua, de ternura infinita e paixão crescente, onde cada gesto carregava não apenas desejo físico, mas principalmente o amor profundo que sentiam um pelo outro. Quando finalmente adormeceram entrelaçados, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Na manhã seguinte, Felipe acordou primeiro e passou alguns minutos simplesmente observando Bianca dormir pacificamente ao seu lado, seus cabelos espalhados pelo travesseiro e um sorriso suave nos lábios. Quando ela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com tanto amor, não houve constrangimento ou arrependimento, apenas a confirmação de que haviam feito a escolha certa. "Bom dia, meu amor", murmurou Felipe, beijando suavemente sua testa, e ela respondeu aninhando-se mais em seus braços, sentindo-se completamente amada e protegida. Eles desceram juntos para tomar café da manhã, encontrando Dona Helena e Dr. Roberto na cozinha, que os cumprimentaram com sorrisos conhecedores e abraços calorosos, deixando claro que aprovavam completamente a evolução natural daquele relacionamento que havia trazido tanta alegria para toda a família. A felicidade que envolveu a mansão dos Augusto nas semanas seguintes parecia quase tangível. Felipe e Bianca haviam encontrado um equilíbrio perfeito entre sua vida profissional e pessoal, sempre respeitosos na presença de outros funcionários, mas permitindo-se momentos de carinho genuíno quando estavam em família. Doutor Roberto havia oficializado a bolsa de estudos para Bianca, que começaria o curso de pedagogia no semestre seguinte, e Dona Helena já falava abertamente sobre preparar uma festa para comemorar esse marco importante na vida da jovem que havia conquistado completamente seu coração maternal. No entanto, nem todos na vida de Felipe estavam satisfeitos com essa nova realidade. Clarissa Montenegro, ex-sócia minoritária da empresa têxtil dos Augusto e antiga pretendente de Felipe, havia ficado profundamente incomodada quando soube através de conhecidos mútuos sobre o relacionamento entre ele e uma funcionária da mansão. Clarissa sempre havia nutrido esperanças de conquistar Felipe, especialmente depois da morte de Laura, acreditando que eventualmente ele perceberia que ela seria a companheira ideal para alguém de sua posição social e empresarial. Durante anos, Clarissa havia circulado nos mesmos ambientes sociais que a família Augusto, frequentando os mesmos clubes, festas beneficentes e eventos empresariais, sempre se posicionando estrategicamente perto de Felipe e demonstrando interesse em colaborações profissionais que pudessem se transformar em algo mais pessoal. Ela era uma mulher bonita e inteligente, filha de uma família tradicional da cidade, mas possuía um lado calculista e ambicioso que sempre a fazia ver relacionamentos como oportunidades de ascensão social e financeira. Na terça-feira da terceira semana de outubro, Clarissa colocou em ação um plano cuidadosamente elaborado para desestabilizar o relacionamento entre Felipe e Bianca. Ela sabia que a melhor forma de atingir seu objetivo era questionar a integridade e as verdadeiras intenções de Bianca, plantando sementes de dúvida que pudessem abalar a confiança que a família Augusto depositava na jovem. Começou espalhando comentários sutis em reuniões sociais, sugerindo que era muito conveniente uma empregada doméstica ter conquistado tão rapidamente o coração e a carteira de um dos solteiros mais cobiçados da alta sociedade local. "Você não acha estranho?", comentou Clarissa durante um chá beneficente na casa de uma amiga em comum. "Como algumas pessoas sabem exatamente como se aproximar de homens ricos e vulneráveis, especialmente quando eles ainda estão lidando com perdas do passado?" Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para soar como preocupação genuína, mas carregavam uma malícia sutil que começou a circular pelos círculos sociais frequentados pela família Augusto. O veneno de suas insinuações começou a se espalhar rapidamente através das redes de fofoca da alta sociedade local. Algumas mulheres, movidas por inveja ou simplesmente pelo prazer de ter algo interessante para comentar,
Começaram a especular sobre as verdadeiras motivações de Bianca, questionando se uma jovem simples poderia realmente amar um milionário sem ter segundas intenções. Os comentários chegaram aos ouvidos de várias pessoas que conheciam os Augusto, criando um clima de suspeita e especulação que inevitavelmente chegaria à família. Foi Dona Mercedes, uma amiga de longa data de Dona Helena, quem finalmente trouxe os rumores diretamente para a mansão. Durante uma visita de cortesia na quinta-feira à tarde, ela não conseguiu resistir à tentação de compartilhar o que estava sendo comentado nos círculos sociais. "Helena, querida", disse ela com aquele tom de voz que sempre precede fofocas maliciosas, "espero que você não se ofenda, mas preciso te contar o que estão falando sobre seu filho e aquela empregada. Algumas pessoas estão dizendo coisas terríveis sobre as intenções dela." Dona Helena, que estava tomando chá na sala de estar, sentiu uma onda de indignação crescer em seu peito ao ouvir os rumores maldosos que questionavam a integridade de Bianca. "Mercedes", disse ela com firmeza, "conheço muito bem o caráter da Bianca e posso garantir que essas pessoas estão completamente erradas. Ela é uma jovem íntegra, trabalhadora e genuinamente apaixonada pelo meu filho. Quem está espalhando essas mentiras claramente não conhece nenhum dos envolvidos." Infelizmente, as palavras chegaram aos ouvidos de Bianca, que estava passando pelo corredor quando ouviu parte da conversa. O choque de descobrir que sua reputação e suas intenções estavam sendo questionadas por pessoas que nem sequer a conheciam a atingiu como um soco no estômago. Ela correu para seu quarto, fechou a porta e se deixou cair na cama, lágrimas de dor e humilhação escorrendo por seu rosto enquanto processava a crueldade daqueles comentários que atacavam não apenas ela, mas também o amor genuíno que sentia por Felipe. Quando Felipe chegou do escritório naquela tarde e encontrou Bianca visivelmente abalada, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Depois que ela contou sobre os rumores que havia ouvido, ele sentiu uma raiva intensa crescer dentro dele, não apenas pela injustiça daquelas acusações, mas principalmente pela dor que estava causando à mulher que amava. "Bianca", disse ele, segurando firmemente as mãos dela, "não vou permitir que pessoas invejosas e maldosas destruam nossa felicidade. Vamos descobrir quem está espalhando essas mentiras e enfrentar essa situação de frente." "Talvez seja melhor eu me afastar", murmurou Bianca, sua voz carregada de dor. "Não quero que sua reputação seja manchada por minha causa. Não quero que sua família seja objeto de fofocas por causa de mim." A sugestão de que ela considerasse deixar a mansão fez Felipe sentir pânico e ele imediatamente a puxou para seus braços, determinado a proteger seu relacionamento contra qualquer tipo de ataque externo. "Nunca", disse Felipe com firmeza absoluta. "Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos enfrentar isso juntos, como uma família. E eu vou descobrir quem está por trás dessas mentiras." Sua determinação era evidente, e naquela noite ele conversou longamente com seus pais sobre a melhor forma de proteger Bianca e defender a integridade de seu relacionamento. Dr. Roberto, com sua experiência em negócios e política, sabia exatamente como lidar com esse tipo de campanha difamatória. Na manhã seguinte, através de uma investigação discreta conduzida por um detetive particular que a família mantinha em casos empresariais, descobriram que Clarissa Montenegro estava por trás dos rumores. A revelação não surpreendeu completamente Felipe, que sempre havia percebido o interesse não correspondido dela, mas a extensão da malícia de suas ações o chocou profundamente. Era hora de confrontar diretamente a fonte do problema e proteger definitivamente a mulher que amava das garras da inveja e da maldade alheia. A descoberta de que Clarissa Montenegro estava por trás da campanha difamatória contra Bianca mobilizou toda a família Augusto, de uma forma que demonstrou claramente o quanto a jovem havia se tornado importante para todos eles. Dr. Roberto, com sua experiência em lidar com situações delicadas no mundo dos negócios, assumiu a liderança na estratégia para confrontar Clarissa e limpar definitivamente o nome de Bianca, enquanto Dona Helena se dedicou a cuidar do bem-estar emocional da jovem, que ainda estava abalada com a crueldade dos ataques à sua reputação. Na segunda-feira seguinte,
Doutor. Roberto convocou uma reunião em seu escritório na empresa, convidando Clarissa, sob o pretexto de discutir uma possível parceria comercial. Quando ela chegou, exibindo sua elegância habitual e um sorriso confiante, não esperava encontrar também Felipe presente na sala, com uma expressão séria que ela raramente havia visto antes. Clarissa, disse Dr. Roberto sem rodeios, sabemos que você está espalhando rumores falsos sobre Bianca. Isso precisa parar imediatamente. A acusação direta pegou Clarissa de surpresa, mas ela rapidamente recuperou a compostura e tentou negar qualquer envolvimento. Não sei do que vocês estão falando, disse ela com uma expressão de falsa inocência. Se as pessoas estão comentando sobre a situação de Felipe, isso é apenas preocupação natural da sociedade com alguém de sua posição. Suas palavras carregavam uma arrogância sutil que revelava exatamente o tipo de mentalidade elitista que a família Augusto desprezava. Clarissa, interveio Felipe, sua voz controlada mas carregada de firmeza. Temos evidências claras de que você iniciou e alimentou esses rumores maliciosos. Sua inveja e seus sentimentos não correspondidos não lhe dão o direito de atacar uma pessoa inocente. Ele se levantou da cadeira e caminhou até ficar de frente para ela. Bianca é a mulher que eu amo, e não vou tolerar que ninguém, especialmente você, tente destruir nossa felicidade. O rosto de Clarissa se contorceu com raiva e humilhação ao ser confrontada tão diretamente. Essa empregadinha conseguiu cegá-lo completamente, explodiu ela, perdendo finalmente a compostura. Ela é uma oportunista que viu uma chance de sair da pobreza e agarrou seu primeiro milionário disponível. Vocês são cegos se não conseguem ver isso. Suas palavras revelaram a verdadeira natureza de seus sentimentos e confirmaram todas as suspeitas da família sobre suas motivações. Doutor, Roberto se levantou lentamente, sua presença imponente dominando a sala. Clarissa, você acaba de confirmar exatamente o tipo de pessoa que é. Nossa família sempre soube reconhecer caráter verdadeiro, e Bianca demonstrou mais integridade em alguns meses do que você em todos os anos que a conhecemos. Sua voz estava calma, mas carregada de autoridade. Você tem duas opções: retirar publicamente todas as acusações que fez ou enfrentar as consequências legais de suas calúnias. Confrontada com a determinação inabalável da família Augusto e a ameaça de ações legais que poderiam destruir sua reputação social, Clarissa percebeu que havia subestimado completamente a situação. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, ela concordou em corrigir os rumores que havia espalhado, prometendo deixar a família em paz definitivamente. Quando saiu do escritório, sua derrota era completa, e todos sabiam que ela não voltaria a incomodar ninguém da família novamente. Com a ameaça externa neutralizada, Felipe decidiu que era hora de tomar a decisão mais importante de sua vida. Naquela mesma semana, ele procurou seus pais para uma conversa séria sobre suas intenções em relação a Bianca. Quero pedir ela em casamento, anunciou ele durante o jantar familiar de quinta-feira. Quero fazer isso publicamente na nossa empresa, para que todos saibam que não tenho vergonha do meu amor por ela e que nossa família a apoia completamente. Dona Helena sorriu com lágrimas nos olhos, enquanto o Dr. Roberto assentiu com orgulho evidente. Filho, disse o patriarca, não poderia estar mais feliz com sua decisão. Bianca trouxe de volta a luz que pensávamos ter perdido para sempre quando Laura partiu. Ela merece toda a felicidade do mundo, e vocês merecem um futuro juntos. A aprovação dos pais selou definitivamente os planos de Felipe para um pedido de casamento que ficaria marcado na memória de todos. Na sexta-feira seguinte, Felipe organizou uma reunião especial na empresa, convidando todos os funcionários, sócios e pessoas importantes do meio empresarial local. Oficialmente, a reunião seria para anunciar novos projetos da empresa, mas Felipe tinha planos muito mais significativos. Bianca foi convidada como representante da família, uma função que a deixou nervosa, mas que ela aceitou com a elegância que sempre demonstrava em situações formais. Quando Felipe subiu ao pequeno palco montado no auditório da empresa, todos esperavam um discurso corporativo tradicional. Em vez disso, ele começou falando sobre valores familiares,
sobre a importância de reconhecer mérito independente de origem social e sobre como as pessoas mais especiais às vezes aparecem nos lugares mais inesperados. Hoje, disse ele, sua voz ecoando claramente pelo auditório lotado, quero compartilhar com vocês algo muito pessoal e importante. Felipe fez um sinal para Bianca se aproximar, e quando ela subiu ao palco com as bochechas coradas, mas mantendo a postura digna, ele pegou sua mão e se virou para o público. Esta é Bianca Araújo, anunciou ele com orgulho evidente. A mulher mais íntegra, inteligente e carinhosa que já conheci. Ela trabalhou em nossa casa, conquistou nossa família com sua dedicação e honestidade, e conquistou meu coração com seu amor genuíno. O auditório estava em silêncio absoluto, todos percebendo que estavam presenciando algo extraordinário. Em seguida, para surpresa completa de Bianca e de todos os presentes, Felipe se ajoelhou no palco e retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Bianca, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou diferenças de origem. Você me devolveu a capacidade de sonhar com o futuro e me fez acreditar novamente na felicidade. Quer se casar comigo? O anel que ele oferecia era simples, mas elegante, escolhido com cuidado para refletir a personalidade dela. Bianca ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Lágrimas de felicidade correndo livremente por seu rosto, enquanto processava a magnitude daquele momento. Quando finalmente encontrou sua voz, ela disse, sim, com tanta alegria que sua resposta ecoou pelo auditório inteiro. O público explodiu em aplausos e muitas pessoas que haviam duvidado daquele relacionamento se emocionaram ao presenciar a sinceridade e profundidade do amor entre eles. O casamento de Felipe e Bianca aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia simples mas elegante realizada nos jardins da mansão, sob o ipê amarelo onde eles haviam compartilhado seu primeiro beijo. Dona Helena e Dr. Roberto trataram Bianca como a filha que sempre desejaram ter, e a jovem finalmente encontrou não apenas o amor de sua vida, mas também a família amorosa que sempre sonhou ter. Anos mais tarde, quando Bianca se formou em pedagogia e abriu sua própria escola para crianças carentes, ela e Felipe olharam para trás e souberam que cada desafio enfrentado havia valido a pena para construir a vida linda e significativa que compartilhavam juntos. E assim, Bianca e Felipe provaram que o amor verdadeiro não reconhece diferenças sociais ou barreiras criadas pela sociedade. O que começou como um encontro simples na biblioteca se transformou em uma história de amor que tocou os corações de todos ao redor. Às vezes, as pessoas mais especiais entram em nossas vidas quando menos esperamos, trazendo luz onde só havia escuridão e esperança onde só existia solidão. Esta história nos ensina que o amor genuíno sempre triunfa sobre a inveja e a maldade, e que uma família verdadeira é aquela que acolhe com o coração, independentemente de origem ou posição social. Obrigado por acompanhar mais esta história aqui no Fio de Esperança. Se ela tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas narrativas e compartilhe nos comentários sua cidade e o que mais gostaram nesta história. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima história emocionante.